Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhes disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 28 de junho, se ontem nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, hoje então, no sábado, que já é um dia dedicado a Nossa Senhora, hoje nós celebramos então o Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. O Evangelho é Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. Um texto conhecido, que é o quinto mistério do terço gozoso, que é a perca e o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores da lei. O texto começa a dizer que Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, eles vão a Nazaré, eles vão a Jerusalém, como de costume, para a festa da Páscoa. E esse texto bíblico, ele tem algumas coisas muito importantes para nos comunicar. Primeira coisa que o texto bíblico tem a nos comunicar. O texto diz que Jesus ele tinha 12 anos. Esse número de anos de Jesus, ele é significativo, porque era a idade que todo judeu varão, ele tinha a permissão de ler a Torá dentro da sinagoga. Então, antes de 12 anos, não. Então, 12 anos era a idade permitida para um judeu varão, ele pudesse ler a Torá na sinagoga. E Jesus, então, ele fica aí, e ele lê a Torá, ele explica a Torá, e os mestres da lei, aqueles que estavam na sinagoga, ficam impressionados com as palavras de nosso Senhor, apenas com 12 anos. Todos ficaram maravilhados. Mas o interessante dessa passagem é que diz aqui que a caravana voltou, e Maria e José foram notar somente 3 dias depois. Somente já que eles estavam com a viagem avançada, é aí que eles vão notar que Jesus não estava na caravana. E eles fazem então a viagem de volta para poder ir atrás de Jesus. E a palavra que Nossa Senhora diz quando encontra Jesus é uma palavra muito forte. Ela diz: Olha, meu filho, que seu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Gente, imagina isso aqui. Nossa Senhora é a Theotokos. Ela é a mãe de Deus. Jesus, esse menino, nós nunca podemos esquecer isso, esse menino, ele é Deus. Não é simplesmente o filho de Maria enquanto homem, porque isso a igreja, ao longo dos séculos, desde o século IV, com a heresia ariana, depois monofisita, monoteletista e todas as heresias cristológicas que ocorreram
ao longo desses séculos, a igreja precisou, a partir do concílio de Nicéia em 325, reafirmar a fé de sempre. Depois ratificou isso ainda mais, explicou ainda mais no concílio de Constantinopla I a respeito da pessoa do Filho, de quem é Jesus. Esse aqui é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a natureza humana em tudo, exceto o pecado. E Nossa Senhora e São José, eles tinham a responsabilidade diante de Deus, porque Maria ela foi escolhida, São José também foi escolhido a dedo, para poder conduzir e fazer o Filho de Deus chegar à sua maturidade. E agora imagina comigo, Nossa Senhora e São José perdem o menino Jesus. E ela estava angustiada. Imagina isso, imagina o coração. Hoje nós celebramos, o bem-aventurado coração, imaculado coração da Virgem Maria. Imagina o coração de Nossa Senhora diante desta cena. Quem aqui já perdeu algo, Quem aqui já perdeu algo, sabe exatamente o quanto é ruim. Você que, por exemplo, perdeu algo dentro da sua casa, um documento, alguma coisa importante que você precisa, você perdeu algo e esse algo era algo importante para você naquele momento. Dá um desespero, né? A gente procura daqui, procura dali, reza, pede Deus para nos ajudar, mas enquanto a gente não encontra aquilo, a nossa alma parece que ela não fica em paz. Imagina quando a gente perde, por exemplo, um filho no shopping. Já vi muitos relatos, ou na praia, que é muito comum no verão, as pessoas ficarem batendo palmas porque as crianças se perdem. E os pais, eles ficam desesperados, porque a criança ela não sabe voltar. Uma criança perdida é algo completamente estarrecedor. Então, há um desespero. Eu conversava com o marido de uma vendedora minha, porque eu trabalho com vendas, e eles tiveram essa experiência, foram fazer um passeio de final de ano e perderam a filha na praia. Ele falou que foi a sensação, ele conversando comigo, o marido da vendedora conversando comigo, ele falou: Alan, a sensação mais ruim que eu já tive em toda a minha vida, diante de todos os problemas que eu já tive, a sensação de perder a minha filha na praia foi simplesmente insustentável. Agora, meus irmãos, você imagina perder Deus, perder a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E, claro, com isso aqui eu já quero fazer um link, eu já quero fazer um gancho. Perder Deus é perder tudo. Perder Deus é simplesmente perder tudo. É perder a salvação, é perder a graça, Perder Jesus é perder tudo, porque aquele que tem Jesus, ele tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Agora imagina perder Deus. Foi a experiência que Nossa Senhora experimentou ali ao perder o seu filho. Mas eu quero aqui, num sentido teológico mais profundo, fazer essa experiência. Eu vivi uma experiência muito profunda na época da pandemia. Na época da pandemia, vocês sabem que as missas elas estavam escassas, e quando começou a liberou com um número bem reduzidos, e com horários também bem específicos, e a gente não estava com facilidade de ir à Santa Missa. Me lembro que eu vindo numa viagem de São Paulo, eu entrei em Aparecida, e tinha uma missa que era 4 horas. Eu entrei para participar dessa missa, estava com um desejo profundo de participar da Eucaristia. Entrei e fui em direção à Basílica e acelerei o meu passo. E quando eu estava mais ou menos a uns 50 metros para chegar, eu já estava avistando a porta se fechou. E eu escutava do lado de dentro o canto de entrada, eu escutava cantos de festa, de alegria, e eu do lado de fora, não pude entrar. Imediatamente
eu me lembrei da parábola das 10 virgens. Imediatamente eu me lembrei da chegada do noivo e daqueles que ficarão de fora, porque perderam Deus. Imediatamente as lágrimas veio aos meus olhos, eu desci aquela rampa de Aparecida aos prantos, porque o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi: tá vendo? Você não pode ficar, você ficou fora dessa missa, porque chegou atrasado, mas você poderá ficar fora do banquete celestial e ver a porta se fechar diante de você e você bater na porta e a porta não mais se abrir para que você possa entrar. Meus irmãos, naquela hora eu entendi tudo. Naquela hora eu entendi que eu não posso ficar, e eu não posso ficar de fora da salvação, porque Deus me quer lá dentro, então tenho que estar preparado. Então a perca o encontro do menino Jesus no dia hoje do coração de Maria tenha esse grande ensinamento para nós. E claro, Nossa Senhora não entendia tudo, e diz a palavra que ela guardava e ela meditava todas essas coisas no seu coração. Que a gente também possa, a exemplo do coração de Maria, que ela mesma disse que no fim o coração dela triunfará, que nós também, unindo o nosso coração ao coração da Santíssima Virgem, nós possamos também triunfar e reinar na glória com nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.